Estamos no ar! Começa agora mais uma temporada, mais um trimestre desse ano maravilhoso de 2022. Ano esse que Deus tem edificado a sua igreja, que Ele tem trazido lições, ensinamentos, que tem despertado o seu povo para aprender um pouquinho mais. É por isso que você está aqui conosco, é por isso que você veio para ouvir um pouquinho, compreender um pouquinho daquilo que Deus nos ensinou, daquilo que Deus nos revelou. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração também algo novo, algo edificante. E que não fique só em você. Eu já peço para você compartilhar, seja o link desse podcast, seja nas suas redes sociais, ou seja aquilo que Deus revela ao seu coração. Aquilo que Deus traz ao seu coração. Escreva ali nas suas redes sociais, deixe as suas redes sociais ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Leu a palavra de Deus, Deus trouxe uma revelação para você, compartilhe, leve para as pessoas. O WhatsApp também é rede social, tá? Manda para o seu amigo, manda para a sua amiga, manda para aquela pessoa que você sente no coração que está precisando de uma palavra, mas compartilhe a palavra do Senhor. É por isso que este canal se chama Palavra Compartilhada, porque a palavra de Deus ela precisa ser compartilhada, não apenas curtida, mas compartilhada. Eu sou o irmão Lucas e nós estamos aqui. Já de início quero desejar que o Espírito Santo venha nos iluminar nesse momento e que ele venha falar aos nossos corações. Estamos chegando chutando tudo, hein? Chutando as portas, jogando tudo para cima para falar da palavra de Deus, para trazer ensinos para a sua igreja, para aprendermos juntos. Eu sou o irmão Felipe, quero desejar a todos a graça, a paz, a misericórdia e o favor de Deus. Grato a Deus e a vocês por mais essa temporada que estamos começando. E esse será um bom tema, os ataques contra a igreja de Cristo, um tema extremamente atual para a nossa igreja aqui no Brasil, sabendo que a igreja de Cristo sofre ataques desde a sua fundação. E os temas, as aulas, o pastor trouxe bem detalhado os tópicos que a igreja do Brasil está enfrentando. Nós precisamos ver que ataques também com uma perseguição de ataque físico, a igreja sempre sofreu. Nós aqui no Brasil não sofremos esse tipo de ataque, de perseguição. Às vezes, muitos irmãos eu sei que sofrem perseguições sim, principalmente quando a sua família é de outra extremidade religiosa. Sofre esses ataques, mas nós vamos aqui aprender nesse trimestre 13 aulas, aprendendo as sutilezas que o inimigo traz para atacar a sua igreja no nosso dia a dia, nos tempos de hoje. Bom tema, boa aula, nós vamos aprender muito. Já sou grato a Deus, já quero pedir, aumente o som, compartilhe, vem conosco aprender. Compartilhe, como o Lucão falou, o que Deus tem posto no seu coração, as palavras. E sem mais delongas, tchau, obrigado. Isso aí, cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui para mais uma EBDcast. A Escola Bíblica em podcast. Eu sou o Guilherme e é com muita alegria, com muita satisfação poder estar aqui sentado à mesa com meus irmãos para mais um trimestre, né? O terceiro trimestre aí de 2022, né? Estamos começando hoje e como meus irmãos já falou, quero deixar também o meu convite a todos vocês a estarem mesmo aí interagindo conosco através da palavra compartilhada que você acha através do seu Facebook, seu Instagram. Coloque lá na lupinha de pesquisa palavra compartilhada e você vai nos encontrar. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida da mesma forma que é bênção para a nossa vida também. Tá? Interaja conosco, essa aula e este tema deste trimestre é um tema muito importante, como os irmãos aqui já falaram. Eu costumo falar que é um tema atual, né? O irmão Felipe trouxe que a igreja é atacada desde a sua fundação. E isso realmente acontece e está acontecendo até o dia de hoje, por isso que ele se torna um tema atual. Os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Olha só, qual que é a sutileza de Satanás, o inimigo da nossa alma, nesses dias que antecedem a volta de Cristo, que antecede aí
a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vocês acham que Jesus está vindo para tirar a sua igreja e o diabo está ali tremendo no canto de medo, sem fazer nada, de mão amarrada, só esperando Jesus vir para prendê-lo no abismo? Não, não é isso, né? Eu costumo dizer que quando nós estamos dormindo, pensando que está tudo bem, o diabo está tramando, está trabalhando uma maneira de nos tragar, uma maneira de nos roubar da presença de Deus. E assim as sutilezas que ele tem usado, e é o que nós vamos estar aprendendo nesse trimestre. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, são muitas as sutilezas que o inimigo usa para tentar desviar você do foco. Aula de número 1, que tem por data 3 de junho de 2022, as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Vamos lá. Quando nós estamos falando sobre a igreja estar sobre um ataque, vocês trouxeram aqui, o Fê trouxe que a igreja desde o princípio está sendo atacada, e o Gui trouxe que esse é um tema atual. Acredito que sempre vai ser um tema atual para a igreja de Cristo, né? Era nos anos 90, era nos anos 80, era no século 17, 16, era desde o primeiro século, era antes. O povo de Israel sempre foi um povo perseguido, um povo atacado, embora muito do que era motivo para esses ataques é a rebeldia, a desobediência deles com relação a Deus, né? A falta de reverência que eles tinham com o seu culto a Deus, por ser um povo eleito, por ser um povo escolhido de Deus, eles não tinham essa noção. André Daniel Haik vai dizer no seu livro Os Outros da Bíblia que o povo de Israel era um povo enoteísta. E o que é isso? Um povo enoteísta é um povo que entende que existe mais de uma divindade, né? Nós sabemos que só existe o Deus Todo-Poderoso como ser supremo de todas as coisas e não há outro Deus além dele, mas o povo de Israel acreditava que existiam outros deuses e por isso, por muitas das vezes, eles traíam a fidelidade de Deus para com eles através de cultos, através de sacrifício. Quantas e quantas vezes nós vemos tantos reis, né, de Israel que se rebelaram contra Deus e trouxeram a destruição, perseguição por conta dessa rebeldia contra Deus. Mas os ataques que nós temos recebido, que a Igreja de Cristo tem recebido, não é por conta de uma rebeldia. Tem horas que a rebeldia premia as igrejas que não servem a Deus, porque acaba sendo pautas que são amigas de pautas do mundo. E a Bíblia nos diz que se nós formos amigos do mundo, nós seremos inimigos de Deus. Nós precisamos ser inimigos das pautas do mundo. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente precisa ter inimizade com as pessoas que estão no mundo, mas com as coisas que elas defendem. Por exemplo, essa semana teve o caso lá da menininha de 11 anos que havia engravidado e aí lutaram para ter o aborto da criança, 29 semanas já, e fizeram realmente o aborto. Depois disso, foram ver que um garoto que vivia com ela de 13 anos é que a havia engravidado. Isso já não se caracteriza mais como estupro. Não quero aqui entrar nessa questão, mas eu vi nas redes sociais, eu vi irmãos crentes defendendo a ideia do aborto nessa situação. Nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar efetivamente contra o aborto, porque o aborto, por mais que seja em casos de crime, em casos de estupro, é uma questão que fere a santidade de Deus. Deus criou a vida e ela é especial. Se nós olharmos para tudo o que há na biologia, para tudo o que há no universo, nós vamos ver que o único planeta habitável é o planeta Terra. Ele está numa posição e numa situação exclusiva para gerar vida. E nós não podemos apoiar pautas que destruam vidas, né? Então nós como cristãos nós precisamos estar atentos a essas situações. E são essas situações que nos colocam em uma situação de receber ataques do inimigo. Porque Satanás vai nos colocar como inimigos da vida, inimigos do mundo, inimigos das ideias que promovem a liberdade de cada pessoa, quando na verdade nós entendemos que liberdade só há em Cristo Jesus. Eu estou aqui narrando, feito um narrador de
de esportes, falando bastante coisa aqui, trazendo fatos atuais, mas é para contextualizar você de que os ataques que a igreja recebe são ataques tão sutis que por hora nós olhamos, a princípio, né, nós olhamos esses ataques e falamos, poxa vida, não é que eles têm razão? E não é que nós estamos defendendo a coisa errada? Mas nós vamos ver mais para o fim da aula que nós precisamos estar centrados na palavra de Deus para não cair nesses ataques. Porque uma mente cauterizada, ou seja, uma mente que já está praticamente morta, morta da palavra de Deus, uma mente que já não recebe mais a palavra de Deus, é uma mente que vai estar fadada a cair nessas armadilhas que Satanás tem montado. Eu gostaria que vocês dois trouxessem para nós aqui como vocês enxergam esses ataques, essa sutileza, e como que Deus traz um alerta, como que Deus traz um renovo de pensamento para a sua igreja. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, existe um renovo de alerta. Porque a cada dia que passa, um ataque é diferente do outro. E eu gostaria de ver a opinião de vocês dois nesse ponto. Como vocês enxergam essas sutilezas dos ataques e como vocês enxergam o alerta de Deus dia após dia à sua igreja. É isso aí, Lucão. Só lembrando também os irmãos que essa primeira aula ou primeiro episódio é um bem bolado de quase todo o nosso trimestre, né? Depois nós vamos entrando bem específico em cada área, mas esse primeiro episódio que nós debate em geral o trimestre inteiro. Por isso que é bom você estar ligado. Algumas coisinhas que nós vamos falar, talvez aqui nós vamos falar só por cima, mas nas próximas aulas nós vamos aprofundar melhor esses temas. Por isso que é bom você sempre estar acompanhando as aulas. Uma aula sempre puxará outra aula. Lucão, vamos lá. É interessante que nem você trouxe essa parte atual, que essa semana falou bastante no Brasil sobre o aborto. O que pouca gente fala é as consequências terríveis que um aborto traz. Nós já vemos estudos bem avançados das terríveis causas que um aborto causa numa mulher. É terrível. Isso pouca gente fala. Muita gente fala, mas meu corpo, minhas regras. E a criança que está dentro ali? É uma criança, tem uma vida ali. Ela não tem direito de escolha, então é algo terrível. E muitos ataques vêm acontecendo, principalmente hoje, com a velocidade que a informação mudou. Hoje nós aprendemos, hoje nós sabemos das coisas que acontecem no Brasil e no mundo em questão de segundos. Basta pegar o celular que eu sei o que está acontecendo lá no Japão, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo nessas situações. Essa semana também teve sobre aquela cantora famosa que foi convidada a participar de um evento LGBT e ela recusou, por causa que são contra o princípio que a Bíblia ensina sobre casamento entre homem e mulher, porque o que é do mesmo sexo vai contra a palavra de Deus, e ela negou aí por causa dos princípios, e ela foi muito atacada por isso. Uma outra coisa também que eu li essa semana, só o tópico, mas nem entrei para ver, o que tem se normalizado nos dias atuais é tal daquele menage lá, não sei como que é. Eles estão falando como se fosse algo normal praticar atos sexuais entre 3 ou mais pessoas. Tá se tornando algo normal. Até o tópico estava falando como você praticar menage de uma maneira... Como é que estava dizendo lá? De uma maneira com
com seus amigos. Uma coisa assim. Tipo assim, você praticar sexo de 3 ou mais pessoas, mesma coisa assim que você saísse pra comer um lanche ou comer uma pizza. Tá se tornando algo, a banalização. Então, são tópicos, essa sutileza que se torna normal. Mas não é normal, porque vai contra princípios bíblicos, é imoralidade. Paulo combatia isso lá na igreja de Roma. Paulo combateu muito isso. Esses atos imorais que se traziam no casamento. Então, nós vamos ver que também a igreja primitiva sofria com isso. E como que se enfrenta isso? Pregando o evangelho. A igreja, qual que é a função da igreja? A função da igreja é pregar o evangelho. Lógico, louvamos a Deus pelos pastores, pelos os líderes que nós temos, mas quando nós deixamos de pregar a palavra num culto para ficar falando de outras coisas, é na onde a igreja erra. Como que você combate esses ataques, principalmente nas redes sociais? Lembrando que nós vamos ter uma aula, um episódio aqui voltado só para redes sociais, só para mídias sociais, mais para frente. Como que se combate? O Lucão está aqui, ele trabalha com isso. A igreja precisa estar envolvida nas redes sociais. Como? Fazendo palhaçadas? Contando piadas? Não. É pregar. Até o Lucão tá falando aqui. Fazendo dancinhas no TikTok. O pastor não tem que estar lá fazendo dancinhas no TikTok. O pastor tem que estar ali na rede social pregando a palavra. Usando essa arma maravilhosa que nós temos no nosso dia a dia para levar a luz do evangelho. Levar a luz da palavra de Deus. Então, como que nós devemos combater essas sutilezas, esses, vamos dizer assim, esses pequenos dardos inflamáveis do inimigo com a palavra de Deus? Não tem outra maneira. O escudo da fé e a palavra de Deus. Então nós devemos sim pregar a palavra de Deus, ora em tempo e fora de tempo. Se nós temos ali a rede social, que possamos usar ela não só para ver vídeos e compartilhar correntes no WhatsApp, mas levar verdadeiramente a palavra de Deus. Hoje nós não podemos mais ficar só com a pregação lá dentro da igreja, mas levar a pregação para fora, no nosso dia a dia. Hoje eu tive o privilégio de correr alguns quilômetros praticando esse esporte e hoje, especialmente, fui correr com um amigo. E nessas conversas ali correndo, falei, ele perguntou se eu já frequentei a cidade lá dele, que ele mora, e eu tive a oportunidade de falar de um projeto social de um pastor que eu conheço, que vai lá levar marmita para morador de rua e também de levar a palavra de Deus. Ele falou, irmão, você é evangélico? Eu falei, sou. Ele falou, nossa, eu também frequento. Ele falou, cara, a melhor coisa que existe é você frequentar uma igreja e viver para Jesus Cristo. Então, se você está ali correndo, praticando um esporte, se você está ali, talvez no mundo online, jogando um jogo que seja, você pode brilhar ali por Cristo. Com atitudes, com uma boa conversa, não falando palavrões e tomando cuidado com isso. Então, a igreja sofre muitos ataques, sim, de todas as áreas, principalmente na área moral. É na onde que nós vamos ver o nosso ataque aqui no Brasil. Nós não vamos ter aquela perseguição de pessoas entrar na igreja e explodir uma bomba que nem aconteceu mês passado na Nigéria. Não vai acontecer isso. Você esperar um cara chegar lá com uma bomba e explodir. Fica tranquilo. Aqui no Brasil, talvez uma porcentagem mínima do mínima
de possibilidade de acontecer. Poderia acontecer, mas acho muito difícil. Mas onde o inimigo vai atacar aqui no Brasil? Na moralidade. Nós falamos aqui agora há pouco nos bastidores sobre usos e costumes. Mas qual que é a função da igreja? É pregar usos e costumes? Não. Não é pregar usos e costumes. É pregar o quê? O evangelho. Pregar o que também? Pudor e decência. É isso que nós devemos combater. Pudor e decência. Por quê? O mundo vai pregar indecência. Roupas curtas, sensualidade, imoralidade, como acabei de falar aqui, querendo normalizar. Já sabemos que o sexo fora do casamento é errado. Sabemos que o sexo foi feito pro casamento. Antes ele é fornicação, está em pecado. E agora o mundo quer trazer que sexo com 3 ou mais pessoas é normal. Está totalmente errado. E nós precisamos combater isso, trazendo a palavra de Deus, pregando o evangelho, santidade, moralidade, decência e pudor. Muito bem, eu acho que os irmãos já falaram bastante coisa, né, do que é um ataque de Satanás, só que eu só quero colocar meu ponto de vista aqui, Lucão, e eu vou ser bem breve, tá? Concordo com o que os irmãos disseram e vou colocar um outro lado, um outro ponto de vista de uma outra dinâmica, tá? É assim, ó, o que os irmãos falaram, eu já não vejo nem mais como sutileza, eu já vejo que está meio que escancarado, né? Na verdade, o inimigo está tentando fazer com que a igreja engula tudo isso que os irmãos falaram, né? Desde um aborto a uma junção entre os mesmos sexos, desde a palavra que o Felipe usou aí é homenagem, né? Isso daí ele está tentando fazer com que a igreja engula tal coisa. Então já não está nem mais então não está nem mais na sutileza do negócio, né? O que eu vejo como sutil? O que eu entendo como um ataque sutil? Aquilo que ele está fazendo disfarçadamente, aquilo que ele está empregando dentro da igreja cristã disfarçadamente. São ataques que estão acontecendo dentro da igreja cristã, debaixo dos nossos narizes, debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos percebendo. Ou muitas das vezes estamos passando por cima disso. Esses são os verdadeiros ataques, não discordando dos irmãos, que eu concordo sim com vocês, que o inimigo tem usado estratégias podres referente ao mundo, né? Mas ele tem usado outras armas também, muito mais sutis, vamos dizer assim, muito mais perspicaz, né? Que está fugindo da nossa vista. Aí você fala, mas irmão Guilherme, explica um pouco isso. São coisas do mundo entrando para dentro da igreja e a igreja está achando normal. É isso. É a igreja achar normal que pode fazer qualquer coisa. É a igreja achar normal que se achar melhor do que os outros, se achar mais santo do que os outros. Não é? Também é errado. Olha só. Existem perseguições, Fê, atuais no Brasil muito forte. E como você falou, talvez não venha explodir uma bomba, né? Eu não falo que é impossível, porque nada hoje me surpreende, né? Pode ser possível, talvez num vilarejo, né, lá do fundo do Brasil aconteça, por que não? Ou até mesmo aqui em São Paulo, por que não? Nada. Hoje, o acesso à arma, o acesso a um explosivo, hoje, né? Quantas histórias que a gente já não ouviu de pessoas, até aqui dentro do Brasil, entrar armada para matar pastor dentro de igreja, né? Então, existe todo tipo de perseguição, né? Mas a mais ousada do inimigo é a que ele está fazendo no meio dos crentes, no meio da igreja de hoje, e a igreja está dizendo amém. Tentando levar coisas do mundo e a igreja falar é normal. A palavra
é normal, ela não pode ser usada pelo crente. É normal, ou melhor, vou trocar a palavra normal pela palavra nada a ver. Ah, isso daí não tem nada a ver. Ah, isso daí temos que tomar cuidado com esse nada a ver. Sabe por quê? Porque às vezes estamos praticando dentro da igreja que Cristo nos chamou para ser luz, aquilo que nós fazíamos no mundo, aonde que éramos totalmente apagados. Isso são ataques. Por quê? Tem pessoas se desviando, tem pessoas saindo da igreja por atitudes dessas, né? Por atitudes que não pregam o Cristo crucificado. Me dá outro exemplo, Guilherme. Pastores em cima do altar se exaltando a si mesmo de vez em exaltar a Cristo. E a igreja batendo palma, a igreja ali de pé, reverenciando muitas das vezes não a Cristo, mas aquele pastor. Porque ele prega bem. Porque ele é o cara. Não é? Pessoas reverenciando não a Cristo, mas a músicos. Porque aquele músico canta demais. A música daquele músico, aquele louvor mexe com o meu coração. Não tem problema o louvor mexer com o seu coração, mas tem problema a idolatria que você está em cima desse músico. Nós aqui sabemos disso porque, assim como eu, vocês também participaram de eventos que levaram músicos, né, de nome, vamos dizer assim, conhecido no meio evangélico. E a histeria que não foi na hora que essas pessoas subiram em cima do altar para cantar um louvor a Deus. Mas a histeria não era para Deus ou por causa da adoração que ia se começar para o nome do Senhor. Mas era porque o músico tinha aparecido. Eram pessoas em frente de altar erguendo as suas mãos, não é? Mas não para tentar louvar a Deus, mas para ali aquele músico ver aquela pessoa, né? Coisas que nós fazíamos no mundo. Quando você ia num show, né, no mundo, ou aqui na nossa região mais popular, o rodeio, né, você ia lá, né, e gritava, né, e batia a cabeça, né, num show de rock, né, batia a cabeça. E nós aqui vimos. Quantos de nós não vimos em congresso que nós foi jovem batendo cabeça no meio de louvor? Eu não me esqueço de um que eu participei, que eu estava em São Paulo, né? E o jovem estava desse jeito. E com perdão da palavra, não tem nada, até gosto, mas era o PG que estava cantando. E o PG canta muito bem. Né? E eu gosto dele. Né? Das músicas que ele escreve. E naquele show as pessoas não estavam ali por causa de Deus, mas estavam para adorar um homem. Essas são as sutilezas que o inimigo tem usado para tentar atrair. Queridos, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos temente a Deus, nós estamos gravando aqui uma escola bíblica dominical, trazida aqui pela nossa revista da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Não é? Nós estamos aqui ensinando em cima da nossa base. Nós, como cristãos, acreditamos em quê? Que o Senhor Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Não é verdade? Nós acreditamos que o único caminho que leva a Deus é mediante a Cristo, porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é verdade? Aí você me fala, o que é comemorado no mês de junho? Pelo mundo, as festas juninas. As festas juninas são o quê? Adoração a santos católicos. Não é verdade? Adoração a outros deuses, vamos dizer assim. E o que muita igreja evangélica está fazendo? Vamos fazer o arraial gospel. Oh, glória! Ah, meu irmão. Essas são as sutilezas de Satanás, levando o mundo para dentro da igreja. Trazendo o mundo para dentro da igreja. Você quer no arraial gospel? Não tem problema, vai no arraial. Só que você sai da igreja. Vai lá. Né?
A Bíblia fala que Jesus, Deus, ele não vai levar você empurrado à salvação. É se você quiser. Deus não está te obrigando a nada, não. A salvação é um direito de escolha. A Bíblia fala que Deus ele nos dá um conselho. Qual que é? Primeiro, ele nos dá duas opções. Eu te coloco perante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que ele vem e ele te dá um conselho como um Deus Pai que nos ama. Escolhe, pois, a vida. Só que se você quiser escolher a morte, não se finja de crente. Não se finja de crente. Escolhe, então, a morte. Não tem problema nenhum. A escolha é sua. Agora, aceitarmos essa sutileza, isso são sutilezas, isso são piores, são perseguições que acontecem debaixo do nosso nariz e nós dizemos amém. Querido, não estou aqui fazendo, vamos dizer assim, discriminando igreja A, igreja B por fazer tais atos, não. Estou falando que é errado. Está na palavra de Deus. É você se levar e se contaminar. A Bíblia fala que aquele que se diz amigo do mundo se diz inimigo de Deus. Então não tenta trazer as coisas do mundo para dentro da casa de Deus, não. Jesus, quando ele chegou no templo, e eu tenho base bíblica para falar, Jesus, quando ele chegou no templo e viu aqueles comerciantes usando a casa de Deus como um comércio, o que ele falou? A casa de meu pai não é comércio, ou seja, não traz as coisas lá de fora para aqui dentro, não. Agora tem muita igreja banalizando o nome de Jesus. Isso é sutileza do inimigo. A Bíblia fala que o inimigo ele não é inteligente, ele é burro. Porque se ele fosse inteligente, ele não se rebelava contra Deus, né? Só que ele é o quê? Ele é perspicaz. Ele tem a palavra certa que a Bíblia usa, que ele age com... Ele é astuto. Ele age com astúcia. Não é inteligência, é astúcia. O que é isso, irmão Guilherme? Ele pega aquilo que ele sabe que vai te agradar e tenta jogar para você. E você pega. Essas são as famosos dardos inflamados do inimigo. O que são dardos? São flechas com ponta de fogo que ele joga na tua mente. Para você dizer, mas não tem nada a ver. Mas nós tá fazendo um arraial gospel aqui, mas nós não tá levantando nenhuma bandeira de santo, não. Nós tá levantando o nome de Jesus, mas você tá copiando. Você tá trazendo algo lá do mundo. Para quê? Para agradar o teu ego que ainda quer estar no mundo. É isso. Tira um pouco a paz. Por quê? Porque às vezes nós estávamos falando de uso e costume. E é verdade. Eu concordo muitas das vezes. Às vezes pegamos muito em pé em cima de uso e costumes e esquecemos de pregar a Cristo, é verdade. Só que às vezes também, se esquecermos de colocar uso e costume, as pessoas voltam também a querer viver a vida que vivia no mundo. A querer trazer para dentro da igreja de qualquer maneira. Mas Deus não olha aparência. É verdade, meu irmão. Deus não olha aparência. É verdade. Só que por quê? Isso eu falo. Por que perante um juiz você tem que se portar com decência e perante a casa de Deus você pode ir de qualquer jeito? Deus me recebe. Deus recebe você do jeito que você está. Venha, ele vai te receber. Só que a partir do momento que ele te receber, ele te abraçar, ele quer uma mudança da sua vida. Ele está pedindo para você, meu filho, venha do jeito que você está. Só que a partir do momento que você está comigo, eu te transformo. Agora, se você está dentro da igreja e vivendo a vida que você viveu no mundo, então você não foi transformado por Cristo. Então você não deixou Cristo entrar dentro da sua vida. Gente, quem souber aí um remedinho aí, um chá, um suco que acalma o irmão aí, vocês avisem, manda nos comentários. Rivotril. Manda uma receita de Rivotril aí. Aquele famoso pau que amansa louco, né? O rapaz fica brabo aqui, o rapaz dá tapa na mesa. Esses dias pra trás queria quebrar uma mesa de vidro aqui, mas vamos com calma aí. É lógico que a gente precisa defender aí, mas não quebra a mesa de vidro dos irmãos não, que custa caro, hein? Mas voltando aqui pro assunto sério, é interessante que vocês tocaram em um assunto aqui. Aliás, vocês tocaram em vários assuntos e é claro, é nítido que o ataque ele começa pequeno, coisinhas que a gente não enxerga, para tentar incutir dentro de nós, incutir dentro das igrejas, assuntos que realmente vai nos afastar de Deus. São coisas pequenas
que nos levam a pecar de maneira grandiosa diante de Deus, né? Existe um ditado que diz que a gente não tropeça em montanhas, em pedras grandes, mas nas pedrinhas pequenas que existem no caminho. E são essas pedrinhas que determinam, né, se a gente vai continuar caminhando com Cristo, se nós vamos cair. E vocês falando aqui, eu comecei a pensar da seguinte forma. Até a revista nos traz um pouco sobre isso. Sobre quando Paulo exorta Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, ele fala a respeito de homens amantes de si mesmo, né? O Gui trouxe isso daqui falando, né, de pastores que deixam de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, de exortar a igreja para poder ficar se elogiando, se engrandecendo e tudo mais. E isso é danoso, a gente sabe, é perigoso para a igreja, mas Paulo já havia exortado disso, né? Paulo havia dito que no final dos tempos a igreja teria esses homens amantes de si mesmos, que gostariam de palavras que afagassem o seu ego, e por conta disso eles se desviariam e buscariam pastores que trariam essa palavra para engrandecer a eles, para afagar o seu ego, e não para combater o seu pecado, não para fazer frente àquela vida pecaminosa. E nós falando de final, né, de final dos tempos, Paulo fala de final dos tempos, eu consigo lembrar também da pregação de Pedro, quando ele cita Joel, falando que no fim dos tempos, né, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sim, que os jovens teriam visões, e os jovens profetizariam e os velhos teriam visões, ou vice-versa, não me recordo agora de cabeça, mas nós vemos que no final dos tempos, ele tanto tem o lado dos homens que se afastam de Deus por conta da sua própria vontade, como também há um derramamento do Espírito, ou seja, ainda há a ascensão do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo, para que ela seja de uma certa maneira protegida e guardada, a verdadeira Igreja de Cristo, aqueles que ainda se mantêm de maneira fiel à palavra de Deus, ainda vão ser alertados pelo Espírito Santo desses ataques, dessas coisas. É por isso que nós, quando nós estamos em uma vida regrada à oração, a jejum, a leitura da palavra de Deus, ao devocional diário, aquela intimidade e entrega com Deus, nós conseguimos enxergar esses ataques, porque o Espírito Santo ele vai sendo derramado sobre as nossas vidas. E nós vemos nesses dois pontos, quando Pedro fala que no final dos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e que também nós vemos Paulo falando de homens que seriam amantes de si mesmos, nós vemos aí duas esferas de ataque. Duas esferas, a esfera espiritual e a esfera humana. E nós vemos que hoje em dia, o Fê trouxe para a gente muito bem aqui, a respeito da esfera moral, a questão moral, né? A banalização do sexo, a questão de homossexualismo dentro das igrejas. Hoje nós vemos igrejas históricas abrindo o precedente para que se faça o casamento gay dentro das suas igrejas, mas nós vemos também essas mesmas igrejas históricas, homens sendo levantados para trazer de volta a verdadeira essência do evangelho e combater essas heresias que são criadas. Então nós vemos que o aspecto moral, ele é muito atacado também. E nesse aspecto moral, nós podemos entender da seguinte forma: olha, como que o diabo ele vai atacar a igreja no aspecto moral? É fácil, é só pegar o que Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, quando ele diz que haveria um tempo em que as pessoas teriam a sua mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? É a falta
de capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É a falta da parte da nossa mente que dá o julgamento. É quando a gente já não consegue mais entender o que é vontade de Deus e o que é coisa do inimigo, o que é coisa errada, o que é pecado. Nós olhamos para as coisas e falamos exatamente isso. Nada a ver, nada a ver. Tá, o Gui trouxe uma situação aqui de uma festa junina, mas você pode realmente olhar para isso e falar assim, tudo bem, não tem nada a ver, ok, mas você começa com esse nada a ver e ele se torna uma coisa grande. Né? Vai chegar uma hora que o seu marido ou a sua esposa vai chegar para você e vai falar, olha, eu queria trazer, ou fazer dar uma apimentada no nosso relacionamento, a gente está casado aí há 10, 15 anos e está muito na rotina, então eu conversei com uma amiga, eu queria trazer para fazer aqui uma noite, só tal, e aí começa, e aí você fala, se ela está pedindo, nada a ver. Se ele está pedindo, nada a ver. Né? É para o bem do casamento, é para a saúde do casamento. Gente, como que nós vamos normalizar isso? Como que nós vamos aceitar isso? Né? É assim do nada? Não, não é do nada. São pequenas coisas que vão sendo colocadas até chegar um ponto que as coisas grandes estão dentro de casa. E aí o inimigo vem e pronto. Destrói o lar, destrói a família, destrói a sua vida, destrói a vida dos seus parentes, dos seus filhos. E o pior de tudo, a imagem da igreja de Cristo fica manchada. Porque eles vão olhar e vão falar assim, eles não vão olhar e vão falar assim, olha, o fulano e o Beltrano estão fazendo ali sacanagem. Não, eles vão falar assim, o irmão daquela igreja, né, não é crente, o presbítero, o diácono, a diaconisa, a pastora, o pastor, ou seja lá quem for, estão lá fazendo sacanagem, fazendo coisa errada, não se dizem tão santos, não são tão santos, são pior do que a gente. É isso que o diabo faz. E é dessa maneira que ele vai nos atacar. É dessa maneira que ele vai nos destruir. E agora olha só, nós abordamos aqui os ataques, né, de certa maneira, alguns exemplos de ataques. O Fê e o Gui trouxeram ideias, pontos de vistas a respeito de como esses ataques acontecem e concluímos, né, numa ideia que existem dois pontos de ataque. O primeiro ponto é o ataque espiritual e o segundo ponto é o ataque moral. A gente pode entender que o inimigo ele entra com questões morais para tentar minar a nossa fé, né, a nossa parte espiritual. E também ele pode minar a nossa fé para nos destruir moralmente perante o mundo. E quando nós vamos trazer uma prática disso, né, quando nós vamos olhar de uma maneira prática, porque se nós falarmos só em termos, por exemplo, se nós falarmos assim, vamos trabalhar a esfera espiritual ou vamos trabalhar a esfera moral, nós ficamos de uma maneira assim muito ampla, muito vaga. E eu quero aqui sintetizar essas duas ideias dentro de pontos para que a gente possa enxergar de maneira simples e sistemática a ideia que nós queremos trazer aqui. Então, quando nós falamos de ataque na esfera espiritual, nós estamos falando aqui da igreja, do corpo de Cristo. Eu acredito que essa é a ideia, né? Porque o ataque ele vem para tentar destruir a igreja. E esse é vamos assim dizer, uma esfera religiosa. Quando o inimigo tenta nos colocar de maneira vergonhosa perante a sociedade no nosso aspecto religioso, quanto à nossa vida religiosa. Quando eu estou falando aqui de questão de vida religiosa, não estou dizendo de uma forma pejorativa, porque todos nós, embora nós sejamos cristãos, perante o mundo, a nossa religião é uma religião cristã. Embora nós acreditamos que nós somos um povo salvo, um povo eleito, um povo escolhido por Deus, né? Não estou aqui trabalhando questão de eleição e nem de predestinação, estou trabalhando a questão social, que o mundo nos enxerga como seres religiosos dentro do cristianismo. Não sei se eu estou sendo muito sistemático nesse ponto, se eu estou sendo muito... Depois eu quero que vocês tragam a ideia um pouco melhor, se vocês conseguirem traduzir o que eu estou pensando. Embora seja difícil de traduzir o que eu estou pensando, porque não tem como vocês lerem meu pensamento. Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer.
Então eu queria que o Gui falasse aqui a respeito de como esses ataques acontecem na esfera religiosa, de qual é perante a sociedade, Gui, como que esses ataques acontecem, qual é o resultado de, por exemplo, nós normalizarmos práticas, como você trouxe, eu vou usar o mesmo exemplo, mas você pode pensar no exemplo que você quiser aí, da festa junina, né? Como que isso, qual é o resultado disso perante a sociedade que nos enxerga como um povo escolhido de Deus, né? E para o Felipe, eu gostaria de perguntar a respeito da esfera social, assim, da maneira como o indivíduo é visto perante a sociedade e a questão moral, como eu citei aqui o exemplo, fiz uma exemplificação aqui de um casal que permite a entrada de um pecado, como você citou do homenagem. Como que isso afeta o indivíduo dentro da esfera social, nessa questão moral, de permitir esses ataques que se acheguem e que essas ideias sejam implantadas na mente do cristão? A esfera social. É interessante que nós precisamos ter uma primeira ideia que família foi algo constituído por Deus. A família foi criada por Deus. Deus criou a família. Isso nós vemos lá em Gênesis, criação de Deus. Então, nós precisamos ter essa primeira ideia. Família, constituição de Deus. Deus criou a família. E nós vamos precisar entender que o ataque de Satanás não é somente na igreja, é destruir o ser humano também. Nós precisamos ver que o diabo já sabe o seu destino. O diabo já sabe o que o aguarda é o lago de fogo eterno, que nunca se apagará. E o que ele pretende é levar o maior número de pessoas possíveis. Então, o ataque dele é contra a igreja? Sim, mas é também contra o ser humano. Muita gente é afligida pelo Satanás e às vezes nem é cristã, às vezes nem é um seguidor de Cristo. E mesmo assim é afligida, é atacada pelo inimigo. Às vezes essa pessoa nem conhece a Satanás, mas o inimigo a escraviza pela ignorância, pelos seus caminhos. O inimigo, ela é levada pelo inimigo. Então nós vemos o quê? Muitas famílias hoje, às vezes nem é cristã, sofre ataques. Essa área social que o diabo tenta normalizar. É normal um pai sair do serviço e passar a noite no bar? Não é normal. Não é normal uma mulher ter 2 relacionamentos. Ter um com seu marido e um com seu amante. E achar que isso é normal. Então, nós vemos o quê? Uma família abalada. Um pai que tem problema no seu casamento, vai ter problema no seu trabalho, vai ter problema na sua roda de amizade e no seu dia a dia. E assim também a mulher. Então, nós como igreja, nós devemos pregar o evangelho e a moralidade. Pregar que Cristo transforma a vida, que Cristo liberta. Nós sabemos disso, que Cristo liberta, transforma e restaura um lar. Quantos testemunhos que nós temos de que a família estava tendo problema porque o pai bebia ou usava droga e conhece a Cristo e é transformado e a paz volta a ter dentro desse lar, a alegria volta a ter, porque um pai que sai do serviço 6 horas da tarde e vai voltar para o seu lar 10 horas da noite, às vezes bêbado ou drogado, você acha que a mulher vai estar como? Sorrindo? Esperando esse pai sorrindo? Os filhos que às vezes chega da escola, quer brincar com o pai
e o pai nem vai estar dentro de casa, você quer que o filho esteja bem? Isso nós estamos falando de um lar normal, sem Cristo. Então, aí nós precisamos o quê? Pregar o evangelho nesse lar. Para que a luz de Cristo entre, para que a verdadeira essência da alegria que é Cristo entra nesse lar. Às vezes, também, um pai que não tem essa noção da alegria de Cristo, às vezes passa a vida trabalhando, nem está bebendo, nem está usando droga e nem está traindo a sua esposa, mas vive dentro de um trabalho porque precisa ganhar dinheiro e precisa trabalhar e às vezes não está cuidando da sua família. Às vezes o diabo também usa essa astúcia, essa ganância pelo dinheiro, porque eu tenho que ganhar mais, e não cuida do seu lar. Então nós precisamos tomar cuidado com essas pequenas normalidades que o mundo diz. Como o Lucas falou, mas vamos dizer que de boa intenção o inferno tá cheio. Para dar uma apimentada e uma salvada, entre aspas, no casamento, vamos trazer uma fantasia? Vamos trazer mais uma terceira pessoa? Ou vamos usar algumas fantasias aqui? Vamos ver um filme para estimular algo a mais? Porque a intenção é salvar o casamento, a intenção é dar aquele vigor a mais no casamento, e não é isso. É uma seta do diabo que você vai trazendo algo comum. E quando você for ver, você já está até no pescoço, envolvida com tamanha, como falamos, safadezas, porcaria, que você não consegue sair mais. Você vai se envolvendo com tamanha pecado, porque um abismo chama outro abismo. É o que a palavra vai nos dizer. Um abismo vai chamar outro abismo. E você, com boas intenções, vai andando por caminhos errados. E quando você vai ver, já está envolvido com tamanha situação que realmente só Cristo para libertar essa pessoa. Então, essa socialidade, o diabo quer acabar com o casamento, quer acabar com a família. E às vezes normalizando essa situação pelo mundo, não é o que vai trazer salvação ou melhorar a sua família. Porque o que vai realmente mudar uma família é o evangelho. É você trazer realmente a essência de Cristo para dentro do seu lar. É o que vai trazer a verdadeira alegria e a salvação, não as soluções desse mundo. Nós vemos também que tem uma cantora famosa no Brasil que tem investido em desenho animado para criança. E a vida dela é a maior sujeira. E a criança vendo esses desenhos, que não vi esse desenho, não posso falar o que tem nele, se é algo bom ou se é algo ruim. Então não sei te dizer, mas eu sei que tem um desenho dessa pessoa voltada para a criança. E a criança vai procurar sobre essa personagem e vai ver o que ela faz. Faz tatuagem em partes íntimas. Cada semana está envolvida com uma pessoa. Na verdade, por declaração dela, em cada cidade ela tem um namorado, que é algo normal para ela. E uma criança crescendo, vendo isso, o que ela vai pensar? É normal ela ter vários namorados ou namoradas. E está totalmente errado. Então, o que isso está... ou pior ainda, ou a pessoa pensa que pode ter o namorado e a namorada, ser bissexual. Então, isso está totalmente errado. E é nessas coisinhas que o diabo vai tentando lançar as suas setas. Na criança. Normalizando para a criança
ela assistindo desenho que é normal. Que ela pode escolher ser homem ou mulher quando ela crescer. Ou pior, ela pode ser os dois. Então nós devemos continuar como igreja pregando o evangelho e a verdade. E não aceitando essas normalidades do mundo. Vamos lá. Muito bem, Fê, trazendo aí sobre a esfera social, né? Vamos lá na pergunta da esfera religiosa, né, Lucas? Quando você me pergunta o que o inimigo está tentando trazer. Quando se fala sobre a esfera religiosa, aqui ele está falando sobre uma esfera espiritual, o ataque contra a igreja mesmo, né? E eu acho que nós já falamos bastante sobre isso, eu já até trouxe isso mesmo, é tentar trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Esse é um ataque na esfera religiosa, é mexer com os princípios da fé cristã, né? É mexer com os princípios de Cristo mesmo, né? Da nossa devoção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tirar, é descentralizar Cristo da igreja, porque Cristo ele tem que ser o centro da igreja, ele tem, porque ele foi chamado para isso, nós fomos chamados para adorar a esse Deus, né? Nós fomos chamados e entregues à adoração a esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos fez, não é? Que entregou a sua vida por nós, que derramou o seu sangue em nosso favor, em remissão dos nossos pecados, entregou o seu corpo para a nossa salvação, né? Se fez pecado onde não havia pecado, né? Por nós, né? E como Isaías fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós devemos sim a ele a nossa devoção, e ele sim é o centro da igreja, como cabeça da igreja, como a palavra propriamente dita fala, né? O noivo escolhido para nós, e nós devemos adorá-lo. E o que o diabo tenta fazer? Tirar tudo isso que eu falei, descaracterizar tudo, banalizando coisas santas. O diabo tenta colocar no meio da igreja, primeiramente, que não precisa de igreja. É o famoso chamado desigrejados, não é? Eu não preciso de igreja, né? O templo, Deus não habita em templo construído por mão humana, aleluia! Mas ele está lá no meio de um templo construído por mão humana pregando isso, né? Com um monte de gente escutando. Se o cara prega isso numa rádio, numa live, né, onde não tem ninguém ali publicamente ouvindo ele, rapaz, fala a verdade pra você. Fala, esse cara tá tendo uma tese, esse cara... Mas não, primeiro que tem 100, 200, 300 pessoas sentadas ali, né? Ah, mas isso não é uma igreja, nós alugamos um lugar, né? Alugou, o problema é teu que você alugou. Desculpa com o perdão da palavra. Né? Então aluga um templo e abre uma igreja e vai pregar sobre Cristo. Mas as pessoas tentam embutir, até eu peço perdão, que às vezes eu me exalto, mas as pessoas tentam embutir heresias no meio da igreja, e tem muitos irmãos abençoados, para não falar outra coisa, porque senão quem está pecando sou eu, que cai nessas besteiras, que cai. Gente, amados que me ouvem, não cai em heresias, não aceite. Eu aprendi uma vez, não fale amém para tudo que você escuta. Não fala. Joga na palavra, vai ver se está correta a palavra, vai ver se está pregando a Cristo, vai ver. Vai falando amém para tudo, vai aceitando tudo e tá virando o quê? Tá saindo, tá te levando para longe de Deus. Sabe o que é o ser humano mais quer ouvir hoje? Sabe o que é? Que não precisa de dízimo. Se você for na igreja, pegar o microfone, falar, meus irmãos, essa igreja agora não precisa mais de dízimo. Tem 300, 400 pessoas sentadas lá. E é um assunto polêmico. Mas sabe por quê? Porque as pessoas não querem compromisso.
As pessoas não querem que mexa no seu dinheiro, achando, eu não vou dar dízimo, porque dízimo é para encher bolso de pastor. Meu irmão, dízimo é um mandamento e está na palavra de Deus, então vamos cumprir. Só que as pessoas tentam embutir o quê? Igreja que fala sobre dízimo está pregando a teoria da prosperidade, está lá querendo roubar, então eu não vou naquelas igrejas. Aí você vai numa igreja que prega contra o dízimo e você acha que você está servindo a Deus. Meu irmão, vamos lá. A palavra fala lá em Apocalipse, se tirar um tio que seja dessa palavra, já está em pecado. A pessoa que tirou o dízimo da palavra de Deus está fazendo o quê? Está pecando. E você está engolindo isso como verdade na sua vida. O dízimo é bíblico, não rasga a tua Bíblia. Está aqui. Estou dando um exemplo para que vocês entendam a gravidade do negócio. Pensa, mas Guilherme, eu não concordo com o dízimo. É direito seu de não concordar. É direito seu. Vai lá, busca seu pastor, busca uma orientação. Mas não fique nessa igreja onde fala que não precisa do dízimo, que dízimo é coisa de Velho Testamento, que essas pessoas elas estão rasgando a Bíblia na tua cara. É a sutileza de Satanás. Está rasgando a Bíblia na tua cara, na frente dos teus olhos, te fazendo acreditar em meias verdades, e você está dizendo amém, levando a sua vida à condenação do diabo. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que a palavra está pregando. Está tirando o tio que fala lá em Apocalipse. Não apartai dessa palavra coisa alguma. Não acrescentai nem tirai. Mas irmão Guilherme, então nós vamos entrar num debate. Não tem debate, é A mais B. Não tem. Está na Bíblia? Tá. Então se está na Bíblia, obedeça, acabou. Mas aí é uma obediência cega. Então vai ter essa obediência, né, bem vista com o diabo no inferno, porque não tem outra coisa. Ou você obedece essa palavra. Eu não estou querendo aqui ser taxativo, eu não estou querendo aqui fazer nem piada. Isso é muito sério, gente. Ou a gente obedece a palavra de Deus, ou a gente obedece ao mundo. A Bíblia está aqui para ser lida e ser vivida. Não é simplesmente um objeto, um livro que você vai deixar ali bonitinho na sua estante para que dia que os irmãos vierem, ele tem uma Bíblia em casa. Uma Bíblia na tua gaveta não serve para nada. Vai ler, vai viver. É isso. Sabe, não estou aqui discutindo uso e costume, não estou aqui discutindo nada disso. Está na Bíblia o uso e costume? Não está. Se não está na Bíblia, meu irmão, você tem todo o direito de se levantar contra isso. Porque não é bíblico. Agora, você se levantar como algo que está na Bíblia, peraí. Aí você já está. Aí é um passo diferente. É um passo diferente. Você falar para mim, eu não concordo com essas igrejas aí que tem uso e costume. Beleza. Belezinha. Vou apoiar você, vou abaixar minha cabeça e vou ficar quieto. E ainda assim, se você falar alguma coisa, eu vou junto com você. Agora, você falar para mim que vai tirar algo que está na Bíblia porque você não concorda, isso é heresia. Isso é heresia. Você tem base? Tenho base. Tenho base. Tá lá. Começando em 2 Pedro. Começando em 2 Pedro. Quando ele fala... 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Leia lá. Mas está no Velho Testamento. Eu estou lendo 2 Pedro, que está no Novo Testamento, abençoado. Então vai ler 2 Pedro. Vai lá, 2 Pedro, capítulo 2, tá? Haverá doutores, falsos profetas, que introduzirão encobertamente, não está abertamente, está te enganando. Encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. É a palavra de Deus, não é o presbítero Guilherme que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Pessoas que negarão a Cristo, trazendo heresias por meio da igreja, e aqui a Bíblia não está falando para a pessoa que está no mundo.
Eu costumo falar, a Bíblia foi escrita para o crente, a Bíblia foi escrita para aqueles que acreditam. Então a Bíblia está falando para a igreja. Então haverão no meio da igreja, eu vou traduzir para você entender melhor. Haverá no meio da igreja pregadores que pregam heresias encobertamente e levarão a muitos, como a si próprio, a perdição. Olha lá, muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos vão seguir. Presta atenção nisso. Né? Não se deixa corromper. E outra coisa, nós estávamos falando de trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Tenho base para falar também. Está lá em 1 Pedro. Primeiro, só você voltar um pouco a página aí. 1 Pedro, capítulo 2 também, a partir do versículo 11, fala assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vós abstenham da concupiscência carnais que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Vamos traduzir o que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 está falando? Primeiro ele fala assim: amados, igreja do Senhor, eu peço que vocês, como forasteiros e peregrinos, ou seja, vocês não são daqui, vocês estão forasteiros nessa terra, vocês são cidadãos do céu, como em outra parte a Bíblia vem dizer. Nós, como crentes, temos que entender que nós não somos dessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem, como forasteiros, como peregrinos. Jesus fala, até no Sermão do Monte: Pai, eu não vos peço que vos tire do mundo, mas que os livrem do mal. Por quê? Porque estamos como forasteiros, porque vai chegar um dia que ele vai nos tirar. Porque ele mesmo disse: eu vou para o meu Pai, mas vos preparar morada, lugar. Então nós não somos. Aí Pedro vem e começa a falar: meus irmãos amados, se comportem como forasteiros, como peregrinos. Né? Não vos abstenhais das concupiscências carnais que vos combate contra a alma. Ou seja, não vos contaminais com as coisas deste mundo. Não deixai levar pelas vontades da vossa carne. Concupiscência, desejo, vontade da carne, imoralidade. E entra tudo. Né? E ele segue falando: tendo o vosso viver entre os gentios, ou seja, tendo o vosso viver no meio do mundo, no meio das pessoas, né? Olha lá, como? Para que naquilo, tendo o vosso viver honesto, para que naquilo em que vos falam mal, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observam. Ou seja, tenha o vosso viver no meio do povo honestamente. Viva diferente daquele povo. Ah, eles vão falar mal. Deixa falar mal. Eles vão te falar mal como malfeitor, mas se ele vê você no seu proceder, porque eles estão nos olhando. O mundo olha para a igreja. O mundo olha para você, meu irmão, e quer uma conduta sua diferente daquilo que ele está vendo ao seu redor. É isso que eles esperam de nós. As pessoas que estão no mundo, eles esperam de nós diferente. Se formos ser igual a eles, então nós não somos sal. Porque o sal, se for igual a todo lugar, né? A Bíblia fala, se o sal for insípido, se ele não tiver sabor, né? Para que adianta tem? Não é isso? Então, pera lá. Se for para mim ser igual do mundo, por que eu tenho que ser separado? Por que eu tenho que adorar a Deus? Por que eu tenho que andar conforme a palavra do Senhor? Não é verdade? Então é assim, ó. O mundo olha e espera que nós sejamos diferentes. Por isso que a sutileza de Satanás é trazer o mundo para dentro da igreja, para nos tornar igual ao mundo. Enquanto Pedro está falando aqui em 1 Pedro, capítulo 11, para que sejamos diferentes, porque eles estão nos observando. Eles estão olhando para nós. Eles estão vendo as nossas atitudes. E naquele dia, meus irmãos, naquele dia, no dia da visitação do Senhor, né?
eles vão poder glorificar a Deus por causa das nossas obras, por causa daquilo que eles viam em nós. E talvez é aí que eles vão se converter. Aí eu entro num outro ponto, Lucas e Felipe. Às vezes, o nosso maior testemunho não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos. Às vezes, a nossa maior pregação não é chegar numa pessoa e falar, você quer aceitar Jesus? Não, é mostrar com as nossas atitudes Cristo, a qual nos transformou, que também pode transformá-la. É isso, por isso que a igreja não pode se misturar com o mundo. Por isso que a igreja tem que ser luz neste mundo e não um farol apagado, igual o mundo é. Tá? E eu já estou terminando, que eu sei que eu estou extrapolando, mas só para mim concluir aqui, 1 Timóteo capítulo 4, eu quero ter base para me falar, para me justificar tudo que eu falei, 1 Timóteo capítulo 4, olha só o que a Bíblia fala. Tá? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quem que está expressamente dizendo? Espírito. Então, ó, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia do homem, que falam mentiram, tendo cauterizado a sua própria concupiscência, que é o versículo que o Lucas falou agora há pouco, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Tá? Aqui ele já entra em pontos históricos, mas no primeiro, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatará? O que é apostar? O que é essa palavra apostatarão? É negar a fé. É se virar contra, né, aquilo que acreditavam. Então ela está falando que na Bíblia Pentecostal, na hora que você traz a parte de estudo da Bíblia Pentecostal, ela fala assim, ó, aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Olha a estratégia do inimigo. O inimigo vai usar pessoas, vai usar pastores. Aí você olha, aquele pastor faz cura, ele faz milagre, aleluia, eu vou seguir ele. Aí aquele pastor cai, você cai junto. Por quê? Você não está arraizado em Cristo, mas você está arraizado em um homem. Olha como que é forte isso. 1 Pedro fala, né? Usarão de falsas palavras. Palavras enganadoras, ou seja, pregarão um evangelho falso. Parece que é bonitinho, né? Olha, ele está pregando ali uma mensagem bonita, aleluia, mensagem de heresia que está levando você à condenação. Cuidado com isso. Aí você que está me ouvindo, você que está escutando esse podcast, eu quero só te dar um conselho aqui, que eu tomo como exemplo para a minha vida. Se alguém algum dia vier falar para você qualquer besteira sobre a Bíblia, antes de você acreditar, antes de você falar amém, vai estudar. Chega na tua casa, abre a sua Bíblia, vai ver se aquilo que aquela pessoa falou é verdade. Se for verdade, né? Se for verdade, se você contestar que é verdade, procure um pastor, procure uma pessoa da sua igreja, tire uma dúvida, leve aquilo que você achou como conclusão. Se não, meu irmão, rejeita. Não diga amém para qualquer palavra. Cuidado com isso. Tem muitas igrejas hoje pregando mentiras como verdades. Ou melhor, pregando meias verdades. São igrejas que pegam parte A ou parte B de versículos e distorcem para a realidade que eles querem pregar. E, na verdade, está fora de contexto. E todo texto fora de contexto vira pretexto. Então, tome cuidado com isso. Examine-se a Bíblia.
E eu concluo falando para os irmãos o seguinte: a importância de se ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Porque se você ler e você entender, você não vai aceitar qualquer coisa. Ok, nós entendemos aqui, né, em todo esse episódio, esse primeiro episódio, como o Felipe falou no começo, é um episódio que abrange bastante tudo que nós vamos falar, e depois nós vamos entrar parte a parte, nós vamos ver diversos pontos em que esses ataques acontecem. E o presbítero aqui agora ele enfatizou bastante e mostrou, né, 1 Pedro, mostrou Timóteo, vários versículos que nos traz base para que nós não venhamos a cair nesses ataques, né? E partindo aqui já para a conclusão, eu quero dizer que nós precisamos conhecer a origem dos ataques. Nós precisamos conhecer em qual esfera esse ataque está acontecendo. Porque às vezes nós vemos coisas acontecendo na nossa vida e nós pensamos que é coisa natural, que é coisa social e tudo mais. E na verdade tem uma origem espiritual. São coisas que nós vamos vencer apenas com jejum e oração. E às vezes nós achamos que coisas precisam ser vencidas com jejum e oração e talvez uma conversa resolva, né? Estamos exemplificando bastante aqui hoje, vamos trazer mais um exemplo aqui. Você está ali num problema de relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, e você acha que é um ataque do inimigo. Talvez não, talvez é questão só de sentar e conversar, colocar os pontos na mesa, os pingos nos is, coloca tudo ali em pratos limpos e tudo se resolve. É óbvio que um bom casamento, um bom relacionamento, ele inicia-se numa vida pautada em jejum e oração e da leitura da palavra de Deus. Porém, nem tudo é obra, é ataque do inimigo na esfera espiritual. Às vezes, o ataque do inimigo é também na esfera social. E quando nós falamos de esfera social, é a esfera que não é a espiritual, é a esfera humana. Nós estamos dizendo de relacionamento entre uma pessoa e outra. Às vezes você não é um bom companheiro de trabalho, às vezes você precisa mudar a sua maneira de agir, sua maneira de falar, e as pessoas te tratam mal no serviço. Aí você fala, não, mas eu sou perseguido porque eu sou o único crente que tem lá dentro. Talvez por você ser crente, você deveria ser diferente. Para começo de conversa, você já tem que ser diferente num sentido bom, não num sentido mal. Não é o diferente mal, é o diferente bom, né? Então, o que eu concluo dizendo aqui é que identifique de onde partem esses ataques. Identifique qual é a esfera desse ataque. E use das armas que o presbítero Guilherme trouxe aqui, oração e leitura da palavra de Deus. A Bíblia, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela vai nos trazer orientações e diretrizes para a nossa vida todos os dias, em todas as esferas. Você precisa de um conselho de Deus para resolver a sua parte financeira? Vai para a palavra de Deus. Lá tem os conselhos. Você precisa de um conselho de Deus na sua parte amorosa? Na palavra de Deus tem. Você precisa de mais fé? Vai para a palavra de Deus. Tem tudo ali. Você precisa orar, clamar o Espírito Santo para te mostrar e ir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai te trazer todas as diretrizes para você viver essa vida, honrando a Cristo, honrando a Deus, sendo um exemplo de ser humano, sendo um exemplo de cristão e ainda assim estar atento para não sofrer com os ataques do inimigo, porque os ataques do inimigo vai vir sim para a sua vida. Vai vir para a minha vida, vai vir para a igreja de Cristo, está escrito, é lícito que isso aconteça. E mais do que isso, como muita coisa foi dita aqui hoje, muitas das vezes o ataque ele vai partir de dentro. Mateus 24, se eu não me engano, Jesus fala que é lícito que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então o ataque por muitas das vezes vai vir de dentro da igreja também. E em todos esses ataques, não revide com as suas armas naturais, não revide com a sua retórica, com a sua oratória, não revide postando no Facebook, não revide cantando sabor de mel. Mas vá para a oração e para a leitura da palavra. Deus vai te dar a orientação da melhor forma de você entender essa situação e resolver ela para a glória de Deus. Porque tudo precisa ser na nossa vida para a glória de Deus. E nós precisamos
ter todo dia a nossa vida realmente nos pés de Cristo. Às vezes não é fácil, às vezes falamos aqui sobre devocional, sobre a vida diária, de oração, e é necessário, isso é necessário, você ter uma vida de oração diária, leitura bíblica, uma comunhão com Deus. Nós precisamos criar intimidade com Deus. Assim como nós falamos com nossos amigos, nossos pais, nossas esposas, maridos, e quem é casado fala todo dia, tem o seu relacionamento, convivendo, falando bom dia, como que foi. Nós precisamos criar esse hábito de intimidade com Deus diário, porque o diabo nunca vai se cansar de nos atacar. Quando nós abaixarmos a guarda por um instante, você pode ter certeza, o diabo só vai estar esperando isso. A gente abaixar a guarda por um instante para nos atacar. Porque por mais que possamos pensar que estamos... já tranquilizou a batalha só vai terminar quando Cristo voltar. Enquanto Cristo não voltar, nós precisamos guerrear todos os dias. Vai ter dia que nós vamos estar mais cansados? Com certeza. Vai ter dias que as nossas orações passarão de horas. Mas tem dias que nós precisamos entender que as orações vai ser apenas de minutos. Vai ser ali, um joelho no chão e falando, Deus, tô cansado. E não vai ter palavras, vai ser 5 minutos no máximo. Mas não deixa de pôr o teu coração quebrantado na presença de Deus. Não é só joelho no chão, é um coração quebrantado na presença de Deus. Então nunca deixe de lutar. E sabendo que na igreja vai ter joio, não é só trigo. Às vezes vai ter aquelas pessoas que não vai acrescentar nada. E nós precisamos saber que a nossa luta não são contra ela, mas é o que está por detrás dessas pessoas. A nossa luta nunca será contra carne e sangue, mas sim contra principado e potestades. E só no dia do Senhor, Jesus vai separar o joio do trigo. Enquanto isso, que nós não possamos gastar a nossa energia contra pessoas, mas sim contra os principados, orando, jejuando e clamando na presença de Cristo. Vamos encerrando então esse podcast, né? Quero agradecer a todos aí por ter nos ouvido, não sai ainda, quero orar com você. E antes disso, quero ler só o último versículo aqui para encerrar, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando que nem leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ou seja, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, como o Felipe acabou de falar. Se você abaixar as armas, se você vacilar, é o que ele precisava, ele está à espreita. E ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. Então, tome cuidado, vigia, orai. 1 Pedro capítulo 5, a Bíblia vem nos falar, sede sóbrio, vigiai, é essa palavra que eu pego, vigiai, tá? E resistir firmes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, por cada, Senhor, pessoa que nos ouviu. Oramos, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha estar fortalecendo a fé de cada um, ó Pai. Senhor, que cada pessoa possa mesmo resistir no dia mal, Senhor. Que cada pessoa possa mesmo, Senhor, encontrar no Senhor força, ó Pai. Senhor, para suportar cada cilada que o inimigo possa colocar, ó Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, das artimanhas de Satanás. Livra-nos, ó Pai, de cada laço, de cada embaraço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a nos permanecer firme na sua palavra. Gere em nós todos os dias, Pai, sede e fome pela sua palavra, que possamos buscar e entender
aquilo que o Senhor tem falado através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar que nos ouviu e com toda a amada igreja, e junto nós digamos: Amém.